pessoal, tudo bem? Estamos hoje aqui para falar um pouquinho mais sobre o Arduino. Especificamente a nossa plaquinha Arduino Uno, que é a nossa base ali de trabalho, seja na simulação, seja na montagem real. Um pouco sobre o nosso último vídeo. Trabalhamos com um programinha Blink que usava as funções Delay e a função Digital Write. Delay porque congelava o funcionamento do microcontrolador por um tempo, dava um atraso, delay, atraso, de milissegundos. E a função Digital Write que escrevia num pino que eu definia ali um estado lógico, alto, baixo, no caso high ou low. Vou falar um pouquinho sobre essas informações que eu coloco dentro das funções, certo? O nome que você dá para isso é argumento, e eu vou resgatar um pouquinho do nosso último vídeo para discutirmos e darmos nomes para as coisas, certo? Aos pouquinhos a gente vai agregando informações. Só que o nosso foco hoje é trabalhar também com o Digital Read, uma função do Arduino que lê um estado lógico externo e repassa isso. As outras duas não repassavam informação alguma. A Digital Read repassa. E eu posso simplesmente usar essa informação ou guardar essa informação dentro de uma variável. Surge aí, então, uma segunda coisa para ser vista, que são as variáveis. O que são e como eu defino essas variáveis. Porque elas têm tipos diferentes e eu tenho que saber para que eu quero usar e o que eu vou guardar nelas. Tá legal? Então vamos para o nosso vídeo ver um pouquinho disso. Então vamos lá, pessoal. Falar um pouco do Arduino e das portas de entrada e saída e como é o acesso às informações e aos dispositivos que estão do lado de fora do Arduino. Como ele faz para acessar essas informações e mandar informações lá para fora. Estamos falando aqui das portas de entrada e saída digital. Então vamos lá. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso e o que envolve além dos comandos ou funções de escrita e leitura. Separei para vocês um pouco das portas de entrada e saída. Vamos falar um pouquinho, vamos ver alguns esquemas internos. Vamos falar um pouco também da configuração de um pino de entrada e saída, como que se faz isso. Um pouco da escrita em um determinado bit ou pino de entrada e saída. Da mesma forma como é feita a leitura. E variáveis, o que é isso e por que elas são importantes na programação do Arduino. Okay? Começamos então pelas portas de entrada e saída. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre especificidades do Atmel 328P, o que ele apresenta, e depois a gente foca no Arduino, visto que ele é o microcontrolador que está lá na plaquinha Arduino. Aqui, pessoal, um esquema organizado da estrutura, da arquitetura desse 328P. Já tem umas figurinhas conhecidas nossas aqui, como a ULA, ou ALU, né? Unidade de Lógica Aritmética, ela trabalha com 8 bits. Aqui os 32 registradores de uso geral, né? São 32 registradores de 8 bits cada um, estão vinculados diretamente à ULA. Enfim, é uma arquitetura que a gente já comentou de um modo mais geral, nós também não vamos entrar muito no mérito aqui. Vou chamar a atenção de vocês para os módulos de I/O que ficam conectados a esse barramento de 8 bits interno desse microcontrolador, mas a gente pode ver algumas coisas aqui também, que eu não marquei, mas que vou chamar a atenção. O comparador analógico, né, que seria o nosso conversor analógico. Aqui um watchdog timer, que seria um temporizador para a parte de funcionamento dele, para fiscalizar o funcionamento do microcontrolador. Se ele congela, o watchdog gera uma interrupção avisando. Comunicação SPI, unidade de interrupção, todas essas coisas a gente vai discutindo aí ao longo do tempo, tá? Hoje o nosso foco é entrada e saída. Vamos trabalhar com isso aqui. O que isso vai refletir na plaquinha Arduino? Bom, as coisas são bastante simples. Lá no Arduino eu tenho a placa completa, certo? E o fabricante lá, o projetista, apresenta 14 pinos de entrada e saída. Então eu tenho 14 pinos para usar independente, lendo ou escrevendo, eu tenho que definir isso para usar, claro, né? E ainda tem mais 6 pinos extras se eu precisar. Então no total eu teria aí, a grosso modo, 20 pinos para fazer entradas e saídas digitais. Só que vamos dar uma olhada um pouquinho mais de perto aonde esses pinos estão e se tem alguma restrição. Aqui, pessoal, estão os 14 pinos que vão da plaquinha aqui, né, de D0 até D13, certo? De D0 até D13.
Só que tem um detalhe aqui. Esses aqui pertencem à porta D, são 8 bits disponíveis para isso, tá? Mas desses 8 bits, 2 são usados para comunicação serial, transmissão e recepção serial, certo? Padrão TTL, enfim, mas comunicação serial. Então a gente evita usar esses aqui, principalmente quando se está trabalhando com comunicação serial, porque isso pode fazer uma confusão danada lá. Então já 2 pininhos a menos, certo? Mas para comunicação serial, como eu disse, inclusive fazer comunicação placa a placa, perfeito, tá? Bom, tem mais coisa, tá? Além disso, tenho 2 pininhos aqui que são compartilhados. Eles são para I/O também, mas eles são compartilhados para acender e apagar esses LEDzinhos aqui. O LEDzinho que diz que está recebendo e o LEDzinho que diz que está transmitindo, tá? O RX e o TX, certo? Não que isso seja muito grave, mas eu tenho que lembrar que a plaquinha usa isso para fazer os LEDs piscar, principalmente quando estiver envolvido em comunicação serial. Então eu vou dar papéis menos nobres para esses pinos, tá certo? Um outro detalhe que eu quero chamar a atenção aqui, esses pininhos da porta B, o pino 10 e vai até o pino 13, tá? O pino 13, ele também é usado para o LEDzinho que está aqui, ó, certo? Ele também é um built-in LED, ou seja, é um LED construído na própria placa, e eu não precisaria ligar um LED externo para fazer algumas aplicações e testes, já vem ali. Mas é um comando de I/O normal, isso não afetaria o problema. Só que ele também é utilizado para comunicação SPI, tá? Então eu tenho que atentar que se eu for usar comunicação SPI, esses 4 pinos aí vão ficar reservados para esse tipo de comunicação, tá certo? O que mais que eu tenho para falar para vocês da plaquinha aqui? Eu tenho aqui os pinos de entrada analógica, que na verdade são vinculados à porta C do microcontrolador. E eu tenho lá do pino 0 até o pino 5. São as entradas que vão lá para o meu comparador analógico digital e vai fazer a conversão analógico digital, tá? E esses pinos podem ser usados como pinos de entrada e saída digital? Sim, eles podem, certo? Eles têm essa capacidade e mais a parte de leitura analógica que a gente vai discutir em outros vídeos. Mas sim, podem ser usados, tá certo? Para chamar a atenção, eles também têm compartilhado o pino A4 e A5 para comunicação a 2 fios, também conhecido como I2C, tá certo? Então, não usou para isso, são pinos que podem ser usados para entrada e saída digital tranquilamente. Então, a grosso modo, são 20 pinos, com restrições. Tem mais um pininho da porta C que é utilizado também com a função de reset. Bom, pessoal, a parte de pinagens seria isso. Bom, uma vez que a gente viu da potencialidade das portas de entrada e saída, agora eu preciso saber como é que eu uso esses pinos. Então entra a parte da configuração dos pinos de entrada e saída. Então vamos lá. Função Pin Mode. É nessa função que eu faço a configuração dos pinos de entrada ou saída que o Arduino me apresenta. Por sua vez, são os pinos lá do ATmega 328P, né? Não vou mais falar nele. Bom, mas esses pinos que vão ser configuráveis, a maneira que eu tenho para fazer isso que seja mais simples, sem ter que mexer em registradores, enfim, estruturas muito minimalistas que estão dentro do microcontrolador, é através do comando pinmode. Isso fica mais alto nível e mais fácil de fazer. Muito mais fácil de fazer. Quando eu digo que é um pino de saída, automaticamente é setada baixa impedância nesse pino e eu posso conectar coisas lá até uma corrente aí de uns 50 mA vai ser possível fazer o acionamento, certo? Da mesma forma, se eu utilizar o pinmode para definir que é um pino de entrada, eu vou ativar uma alta impedância no pino, né, e com isso ele vai funcionar como se fosse um voltímetro. Lembrando que o voltímetro ideal é aquele que apresenta uma impedância infinita. Ele não vai carregar o circuito que ele está medindo, então com isso ele não vai interferir no sinal que ele está fazendo a leitura. Esse é o voltímetro ideal. Por isso a questão da alta impedância lá. Mais detalhes, quando eu estiver analisando bem no final do vídeo, o datasheet do microcontrolador ATmega 328P, prometi que não ia falar,
Lá eu vou fazer uma análise um pouco mais minuciosa, mas nem tanto, só para vocês verem um pouco da estrutura interna que esse microcontrolador apresenta, tá ok? Bom, vamos ver umas coisinhas aqui então. A partir do modelo da versão da IDE 1.0.1, já era possível utilizar o comando ou o argumento input pull-up. Por que isso? Além da entrada e da saída, eu tenho também um resistor de pull-up interno que eu posso conectar no pino para facilitar as minhas montagens. Ele tem outras aplicações, como limitação de corrente, enfim, quando trabalhando em outros modos, mas vai facilitar muito a vida para a gente não ter que fazer essa montagem externa, isso economiza tamanho de placa. Falo nele já já quando a gente for trabalhar com a leitura, tá? Mais algumas coisinhas. Coloco aqui um exemplo e aonde a função pmode costuma ficar, dentro da função setup, porque é um comando ou uma função de configuração do microcontrolador, né? Do sistema todo. Então ali eu estou dizendo que o pino é um pino de entrada, ou é um pino de saída, ou um pino de entrada com pull-up. Isso aí vai valer para o programa todo, tá ok? Ali, na sintaxe da função pinMode, eu tenho como argumentos de entrada nesta função pin e mode, certo? Esses argumentos, ou essas informações que eu preciso alimentar a função, vão fazer com que essa função vá nos devidos lugares e ative o que tem que ativar, desative o que tem que desativar, para que ele funcione do jeito que eu preciso. Isso é feito lá por dentro, é uma função nativa do Arduino, né, da programação do Arduino, e eu não vou ver o que está acontecendo, mas vai com certeza funcionar. Pin, na verdade, é o número do pino da placa que eu quero fazer a configuração, e mode vai ser aqui uma dessas três palavrinhas, tá? Ou vai ser input, ou vai ser output, ou input pull-up. Essas palavras, inclusive, são palavras reservadas e a gente não deve usar para outra coisa a não ser para esse tipo de configuração, certo? Então tá bom. Vamos ver aqui agora um pouco sobre a escrita em um bit. A gente viu que esses bits são programáveis, esses pinos são programáveis, então vamos entender agora como é que funciona o processo de escrita que a gente já viu nos vídeos anteriores aí sobre como escrever nesse pino, como ativar o que tiver lá, certo? O comando que se usa, ou a função, vamos acostumar já com o termo função, é o digital write, com W maiúsculo, tudo minúsculo, W maiúsculo, tá? Bom, o que esse código, essa função faz? Ela transfere nível alto ou nível baixo para o pino que eu estou me dirigindo. Então, se eu estiver mencionando o pino 13 e estiver dizendo para ele que é para ele ficar em nível alto, 5 volts vão estar lá nesse pino. Se eu disser que é para ele ficar em nível baixo, 0 volt ou aproximadamente 0 volts vai estar lá naquele pino. Tá? Tem algumas observações aqui que eu tirei do material da internet, essa informação toda vem do site do Arduino. Tá? Ele tem que estar configurado como pino de saída, lá na pinMode, evidentemente. Tá? E a tensão vai ser essa, 5 volts para alto, ou 3.3 para algumas plaquinhas que operam com 3.3. Bom, se não for configurado, o que vai acontecer? A impedância interna vai estar um pouco alta e a maneira como essa carga vai receber essa corrente de acionamento pode não ser desejada, tá? Então pode ser que o sinal chegue fraco ou apresente algum ruído. Não é o ideal. O ideal é realmente usar o pinMode, dizer que o pino é de saída para depois trabalhar com o digital write. Sintaxe. Vamos ver um pouquinho da sintaxe. De novo, o programa Blink. Agora estou olhando aqui para a parte da função loop, que utiliza o digital write, e lá no pino 13 mandava ligar o pino 13. Lembram, né? Liga, espera, desliga e espera para gerar onda quadrada. Com isso, né, cada período é construído assim e a função loop se repete. Aqui os argumentos de entrada são pino e valor, tá? Pino, tem errei certo aqui, mas pino é o pino com que eu estou me dirigindo, e valor se é high ou low, porque é booleano, né? Não tem um estado lógico intermediário para uma saída digital. Ou é high, 5 volts, low, 0 volt. Ok? O que mais ali? Os valores, então, high e low, respectivamente 0 ou 1, lógico. Vamos ver mais uma coisinha aqui. Questão de leitura em um bit. Essa é nova, isso aqui é novidade, não tínhamos falado ainda.
Então vamos abordar um pouquinho esse tópico aí. Para falar dele, antes eu vou falar do resistor de pull-up. Pull-up é puxar para cima, né? Puxar para cima. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu tenho uma fonte VCC, tenho um resistor conectado nessa fonte, aqui eu tenho uma chavezinha e a leitura da informação é feita aqui no meio. O que acontece se essa chave está aberta? Ela estando aberta, não circula corrente aqui, então não tem queda de tensão nesse resistor. Então a tensão que eu tenho aqui vai ser o VCC menos a queda de tensão aqui, que é zero. Então a tensão nesse ponto é VCC. Não existe circulação de corrente, então a tensão nesse ponto é VCC, certo? Então, sem eu fazer coisa alguma, eu já tenho na saída VCC. Ele está realmente puxando para cima. Agora, alguém apertou essa chave, vai conectar esse ponto ao GND. E esse resistor de pull-up vai servir como um bom limitador de corrente para o circuito, certo? Porque ele não vai deixar curto-circuitar essa fonte, né? A fonte aqui que está fornecendo essa tensão VCC. Isso é um resistor de pull-up. Assim como tem de pull-up, existe também resistores de pull-down, onde isso aqui está tudo invertido. A chave está em cima, o resistor fica embaixo, garantindo que sempre vai ter zero. Quando a chave fechar, conecta 5 volts na carga. Mas aqui, por que falar do pull-up? Porque o Arduino usa o Atmel, que tem dentro dele, para cada pino de I/O, um circuitinho de pull-up, certo? E isso acaba sendo muito útil, como eu já falei antes, nas montagens, de não precisar fazer esse tipo de ligação e garantir um bom sinal de entrada, certo? Mas vamos seguir. A nossa ideia aqui é falar um pouquinho sobre a leitura digital, ou digital read. E aqui tem uma outra novidade além do resistor de pull-up lá, que já vinha vindo desde o tempo do pin-mode, tá? Que é o seguinte, essa função ela faz a leitura de um pino digital. Então, eu vou fazer a aquisição da informação. 0 volts ou próximo de 0 é 0 lógico. Quanto mais próximo de 5, melhor. Mas então nós vamos considerar aqui 5 volts. Li 5 volts lá, 1 lógico. É isso que essa função faz. Só que ela traz uma informação. E ela trazendo uma informação, eu tenho que ter um lugar para guardar ou então já usar essa informação. Simples assim. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. O argumento de entrada é um só. Eu só vou dizer para essa função qual é o pino que eu quero ler. E a função se encarrega de buscar a informação e me entregar 0 ou 1. Melhor dizendo, high ou low. Então, pessoal, os parâmetros de entrada são um só. E o retorno que essa função dá, que nenhuma das outras que a gente viu dava, é high ou low. Ela vai dizer alguma coisa para a gente. E aí, pessoal, nesse programinha aqui, que é diferente, já não é o Blink, esse aqui é outro programinha, ele vai lá, ele configura, né? Ele vai lá em Pin Mode e configura, ó, o pino LED pin é 13, então ele configura o pino 13 como um pino de saída, configura o in pin como pino 7, sendo input, ó, poderia não ter dito nada, né? E aqui ele manda fazer o quê? Ler o pino in pin, ler o pino 7 e trazer essa informação para a variável val. É sempre daqui para cá, certo? Daqui para cá. Isso se chama atribuição. Eu vou atribuir um valor daqui para cá, ok? O que essa função me entregar, e o que ela me entrega? High ou low. O que ela me entregar, eu vou guardar em val, certo? Esse é um valor, é um código que eu achei na internet, vem lá na página do Arduino, e ele está usando aí essa variável val para fazer isso. A variável val, ela está definida aqui em cima como sendo do tipo int. Int ou inteiro. Vai ser um número inteiro entre 0 e 1. Então não tem número com vírgula nos números inteiros, né? Então ou é 0 ou é 1. 0 correspondente a 0 lógico, low, e 1 correspondente a 1 lógico, ou high. Tá ok? Só que surge aí o termo variável, tá? E não foi usada só para guardar a informação.
a pessoa que fez esse código abusou bastante das variáveis. Olha aqui, ó. Nessa primeira parte aqui, ela criou a variável LEDPIN do tipo inteiro e disse que LEDPIN vale 13. Criou a variável e se cria dessa forma. Ó. Se escreve o tipo, se escreve o nome, depois iguala aqui, se já quiser carregar com algum valor, e bota o valor que essa variável vai assumir. 7, por exemplo. Então, aonde eu ler no meu programa INPIN, significa 7. Aonde eu ler val, inicialmente, significa 0. Né? Mas já aqui, ele vai ler o estado lógico, vai me retornar 0 ou 1, e isso vai ser guardado lá. Depois ele usa até. Tá? A variável nada mais é do que uma gaveta. E é muito importante a gente falar nisso, porque as variáveis elas podem ser gavetas de tamanhos diferentes. Eu posso criar uma gaveta para guardar camisa, posso criar uma gaveta para guardar meia, posso criar uma gaveta... Então elas vão ter tamanhos diferentes, como uma cômoda tem tamanhos de gavetas diferentes. Não é? Umas mais fundas, umas mais rasas, umas mais... Né? E a ideia aqui é essa. Umas notas de advertência antes da gente entrar em variáveis. Aqui, pessoal, muito importante, vamos tirar isso daqui, muito importante a gente falar sobre as notas de advertência. Se o pino não está conectado a nada e eu for fazer uma leitura, e eu não estou me referindo aqui ao input pull-up, tá? Definido como input, eu vou lá e faço um digital read nele. Como aqui, vou fazer um digital read no pino 7. O que vai acontecer? O pino de entrada tem que estar conectado ou em VCC ou em GND. Se ele estiver flutuando, pode induzir ruído ali e vir qualquer coisa. Vai vir um valor aleatório. Não dá para garantir o que vai ser lido. Eu sempre tenho que botar algum circuito de pull-up ou de pull-down lá para ter certeza que se ninguém pressionou, está vindo 5 volts no caso do pull-up, ou se ninguém pressionou, está vindo 0 no caso do pull-down. Senão, não dá para garantir absolutamente nada e é bem perigoso em casos de automação. Né? Uma outra informação é que os pinos das entradas analógicas também podem ser usados como os pinos de leitura digital. Há exceções para plaquinhas como a Nano, a Pro Mini e a Mini, que aí os pinos A6 e A7 são específicos. Tá? Mas ok. Então vamos falar um pouquinho agora sobre variáveis. Para falar em variáveis, eu vou usar aqui a página do Arduino, né, do site do Arduino, que é bem completa, a parte de referência, e a gente vai discutir um pouquinho as variáveis lá no próprio site, tá ok? Vamos dar uma olhadinha então. Aqui, pessoal, além de eu poder ver as funções que o Arduino apresenta, que está na página das funções, está no idioma português, tá? Mas poderia estar em inglês e outros dois e mais um outro idioma. A gente também tem os tipos de variável que eu posso usar e também fala um pouquinho das estruturas. Aqui, as funções, e é o material de onde eu tirei, foi daqui, ó, né? Entradas e saídas digitais, tem a Digital Read, a Write e a Pin Mode. Mas tem muitas outras funções aí, certo? As que eu vou me basear de início são essas aqui, que são as mais usadas. Vou falar um pouquinho de variáveis, então. Eu tenho aqui uma parte de constantes, tenho aqui uma parte de conversão, e aqui as variáveis propriamente dita, tá? Então a primeira variável que a gente viu foi a int, eu vou dar uma olhadinha na int para a gente ver. A int, pessoal, ela é uma variável do tipo que vai guardar conteúdo inteiro, tá? Então ela utiliza 16 bits, certo? 2 bytes da memória interna, né? E ela guarda números, no caso aqui, de menos 32.768 a números até 32.767, ou seja, números de 16 bits, eu consigo ir de 0 a 65.535, quebra no meio, metade é número negativo, metade é número positivo, por isso que é de menos 32.768 até, inclusive o 0, né, 32.767, tá ok? Bom, essa gaveta é uma gaveta bem interessante, cabe bastante coisa nela, serve para a gente trabalhar com números inteiros, não guarda número com vírgula, portanto, ok?
mas é muito usada para contagem de coisas, é muito usada também para guardar estado lógico, ainda que a mais adequada não seja ela, né? Tem uma específica para estado lógico, mas serve também, tanto serve que a gente acabou de ver um exemplo do próprio site do Arduino que usava a variável int para guardar estado lógico, né? Aqui a sintaxe, int, var, então int é o tipo, var é o nome da variável, e val é o valor que eu quero guardar em var. Lembrando de novo, né, que aqui é uma atribuição, né? Eu estou atribuindo aqui um valor já inicial para a variável que é do tipo inteiro. Tá? E aqui está o exemplo. Ó. Int contador igual a 0. E eu crio uma variável que se chama contador, ela é do tipo inteiro e já é inicializada com o valor 0. Lá na função loop, ó, cada vez que essa função gira, pega contador e soma 1 nele. Esse comando aqui depois nós vamos ver, mas significa o novo valor de contador é o antigo valor de contador mais 1. Tá? É um incremento. Então, cada vez que executa isso aqui, está mandando somar 1 no que já tinha. Tá certo? Então, o tipo inteiro, ou int, né, tem essas características aqui. Vamos dar uma olhadinha na booleana, que é outra variável, outro tipo de variável bem interessante. A booleana, ela ocupa 1 byte da memória. Embora ela sirva para guardar 1 bit, essa variável no Arduino ela ocupa 1 byte inteiro. Tá? Mas ok, é melhor 1 byte do que 2, no caso da int. Né? E para guardar um estado lógico, quanto mais eu economizar da minha memória, melhor. Né? Então seria mais adequado eu ter utilizado o tipo bool lá no meu programa do que o tipo int para guardar o estado lógico do que eu estava lendo da rua. Né? Então a gente pode ver aqui que ele cria a variável var do tipo booleano, já ficou uma gaveta de 1 byte lá. Ele vai usar 1 bit só, mas já reservou uma gaveta inteira, né? E carrega isso com o valor de val, ok? Aqui tem um programinha, não vou analisar ele agora porque ele usa estruturas maiores do que a gente viu até então. Ele faz testes também com if aqui e não é a hora ainda da gente ver isso, tá? Isso aí vai ficar para a próxima semana, tá ok? Vamos devagar. Vamos ver mais um pouquinho de variáveis aqui. Um outro tipo de variável. Tá? Tem essa variávelzinha aqui, deixa eu ver, a byte. Byte também é muito usada. A byte, ela armazena valores de 8 bits, de 1 byte. Como são 8 bits, de 0 a 255. A byte também é criada desse jeito. Byte, que é o tipo de variável, o nome da variável, que aqui ele sempre usa var, mas podia ser, sei lá, tensão, sem acento, claro, né? Podia ser corrente, podia ser luz, enfim, qualquer coisa que vai guardar valores de 0 até 255. E se usa do mesmo jeito que se usa as outras. Tá? Poderia ter usado a byte para salvar o valor lá da minha funçãozinha. Também podia. Gasta 8 bits também, do mesmo jeito que a bool. Tá? A gente tem aqui a boolean, que é um alias para bool. Tem a byte, já falamos. A char, que é para caracteres. Float, que é para número com vírgula. Bom, acho que por hora, para as aplicações que a gente vai fazer, esses tipos byte, int, bool, boolean, já estão bons para o que a gente precisa. À medida que a gente for avançando, a gente vai voltar aqui e vamos escolher um tipo mais adequado para as aplicações, tá certo? Mas já digo para vocês onde é que está o negócio todo. Está aqui, ó, na referência, vem documentação, referência, e vocês vão cair aqui nessa página, tá certo? Se quiserem ler um pouco mais sobre as funções existentes, estão todas aqui. Até a delay, que eu não comentei hoje, também está aqui, também tem aplicação. Né? O Blink, né? Mas também está aqui. Tá certo, pessoal? Então agora eu vou dar um break aqui e voltamos então com a análise agora dos dados do Atmega 328P, né, do microcontrolador lá do Arduino Uno. E aí nós vamos ver
como é que funciona internamente o resistor de pull-up e algumas outras instruçõezinhas, tá? Mais para a gente ter uma análise um pouco mais detalhada, mas é um pouco mais detalhada e fica aqui como uma curiosidade, tá certo? Obrigado então, pessoal. Então, pessoal, para pegar o datasheet do Atmega 328P, tá? O microcontrolador do Arduino Uno, eu venho aqui na página arduino.cc, venho em hardware, certo? Eu escolho a placa que eu quero trabalhar, que no caso é a Uno, tá? Eu quero o datasheet deste componente aqui, tá? Venho aqui, Technical Specifications, e já está logo aqui, ó, o arquivinho PDF do Atmega 328P. É só baixar, ele vai estar em inglês, evidentemente, mas tem toda a especificação e muito mais do que vocês vão precisar para trabalhar com ele, tá certo? Bom, se eu clicar aqui, ele automaticamente faz o download do arquivo. Aqui então no arquivo PDF, o que eu tenho? Um circuito bem grande aqui, ele até parece que assusta, mas a gente vai focar só em duas coisas, tá? Eu até vou voltar um passo antes aqui para ficar mais legal. Pessoal, quando eu vou trabalhar com as portas de I/O, tem aquele lance lá que tem que definir se o pino é de entrada ou se o pino é de saída. Por quê? Porque eu vou chavear estruturas dentro do microcontrolador, certo? Essas estruturas vão ser acionadas por registradores internos, enfim. A gente não precisa saber tudo isso, mas tem que ter uma noção que existe lá dentro algumas estruturinhas e isso garante para a gente algumas coisas e até se entende porque que se eu não disser que um pino é de saída, um LED que estiver conectado nesse pino não vai acender. Vamos dar uma olhada rápida aqui então. Eu tenho como dizer se o pino é de entrada, se o pino é de saída e ainda posso mencionar a questão de um resistor de pull-up. O resistor de pull-up ele é acionado, ele é esse carinha aqui, ó. Tá? E ele é acionado por um registrador. Quando ele dispara o MOSFET, ele conecta então esse resistor de pull-up em VCC. Tá ok? Então, falou em resistor de pull-up, ele está conectando esse resistor em VCC dentro dele. Bastante simples, tá ok? Do lado de fora aqui existem algumas proteções. Tirando isso, né, esse mesmo resistor de pull-up aqui, ó, que eu posso usar ou não, ele é controlado por esse registro POD aqui. Então existe um registrador, esse registrador lá que configura tudo. Num dos bits desse registrador, eu vou ativar ou não esse resistor de pull-up. Nós não vamos trabalhar com esse controle tão fino, mas a gente em algum momento vai falar em resistor de pull-up interno. E agora vocês já sabem onde ele está, certo? Bom, vamos dar uma volta aqui. Pessoal, circuito de leitura. Está aqui, ó. Circuitinho de leitura. Tá aqui. Vamos pensar o seguinte. Se eu mandar ler um bit, o Arduino vai se comportar como um voltímetro. Comportando-se como um voltímetro ideal é aquele que tem uma impedância absurda na entrada. Aqui é igual. O circuito daqui, que garante essa alta impedância, está aqui, ó. Tá aí. Essa porta MOS, tá? E esse circuito aqui, tá? Então esses dois estão... essa porta MOS tem uma resistência muito pequena aqui, certo? Ela praticamente não interfere, é uma válvula. Imagine que é uma válvula analógica. Deixa passar, não deixa passar, tá? Ela é até meio parecida com o símbolo da válvula. E aqui, ó, eu tenho um componente, que é um Schmitt Trigger, é um circuito quadrador, né? Nota que ele é um buffer, parece um buffer daqueles inversores, mas não tem a bolinha na frente. Que é bem isso mesmo, ele não inverte. Ele pega o sinal que chega aqui, tá? E dá energia para esse sinal com uma outra característica. Se chegar um sinal, uma coisa assim, na saída dele vai sair bonitinho, tá? Ele vai quadrar esse sinal e tal. Bom, o que entrar vai ser um valor já arrumadinho, bonitinho, vai passar pelos flip-flops e, pum, tá lá no barramento de dados, tá? Então o circuito que faz a leitura tem essa característica de alta impedância, certo? Ele vai ler com uma alta impedância. Vocês notam que eu nem estou entrando em muitos detalhes de flip-flop e coisas, só mostrando o fluxo do sinal.
Aqui, pessoal, independente do resistor de pull-up, o que tivermos, tá? É o circuito para escrita. Para escrita, basta eu jogar a informação lá para fora. Tá? Então, cadê o fluxo de saída? Tá aqui, ó. Tá aí. Essa informação é lida aqui do barramento e ela é trazida para fora, ajustada aqui. Isso aqui também tem um certo controle, não vou entrar no mérito, mas aqui tem um bitzinho com um W na frente, né? Se eu estou querendo escrever, então ativa esse cara aqui e deixa a informação passar, tá? Então, se for uma operação de escrita, vai disparar o flip-flop e a informação vai lá para a rua. Não vou entrar em mais detalhes do que isso para vocês, tá? Mas só para a gente brincar um pouco com o datasheet, né, do componente e interpretar um pouquinho ele. Tá? Quem gosta de inglês aqui tem um prato cheio, tá? Mas eu não vou entrar muito mais em detalhe do que isso. Perfeito? Pois é, pessoal. O vídeo ficou um pouquinho grande. É que, de fato, ele trata uma série de assuntos. Eu tentei ser o mais objetivo possível, mas eu sei também que é o primeiro contato de muitos com a eletrônica do Arduino e com a parte de programação. Então eu tentei passar alguns detalhes que eu sei que vão ser importantes no futuro próximo, principalmente na tomada de decisão de que pinos usar, como que configura, enfim. Ficou um pouco teórico, mas nos próximos a gente já vai fazer mais prático, tá legal? Bom, a ideia é essa, vão ficar ali os atalhos no vídeo aí embaixo, onde vocês vão poder ir direto para o ponto que vocês querem ver. E acho que com isso a gente consegue agilizar, embora o tamanho tenha ficado aí perto dos 40 minutos, que eu particularmente não gosto de vídeo assim. Acho que teria que ser menor. Mas o contexto forçou um vídeo único, tá ok? Pessoal, um grande abraço, fiquem bem.